Olá, meus amigos, minhas amigas de Paraupebas. Mais uma vez estamos aqui. Esta semana, já há algum tempo eu venho passando por um problema de saúde e nos últimos dias, no último mês, eu tenho intensificado mais o meu tratamento. Haja visto que a nossa saúde, a saúde do município, eu não estou falando da minha saúde, mas a saúde no município de nossa cidade, ela é um tanto quanto controversa, né? Pessoal que realmente quero inclusive agradecer algumas amigas, enfermeiras, visitadoras, pessoas pelas quais eu tenho uma profunda admiração. Pessoal que visitam as pessoas da terceira idade em suas casas, sua residência, procurando informar. Esse lado da saúde dentro do município, pelo menos isso aí funciona. E eu agradeço muito a essas pessoas, enfim. E eu tive duas perdas tristes no meu conhecimento da minha vida, pessoas que me acompanharam desde o início. Uma foi a nossa amiga Francisca Romão e amiga Chica Preta, faleceu no município de Castanhal. Essa é uma pessoa que realmente eu e a sociedade castanhalense, em parte, devia muito. E a outra foi um grande amigo, que além de amigo, para mim eu tratava como um irmão. Um camarada que chegou junto comigo no rádio. Eu me lembro no dia dos testes, das inscrições, e aquela luta para quem entraria primeiro. A gente estava na fila e eu falei para ele: meu amigo, você vai na frente devido à sua maioridade. Eu ainda tenho tempo, tenho aparelhagem, tenho tudo aí para fazer, mas nós vamos trabalhar juntos. Falei isso para ele, Vicente Gama, e o outro Raimundo Chagas. O Silvio Rocha já vinha da TV Cultura, da Rádio Cultura e também tinha trabalhado na Rádio Nacional do Amazonas. Meu amigo Silvio Rocha, diga-se de passagem, está vivo, graças a Deus, né? Morando em Castanhal, um cara que eu tenho um privilégio muito grande de também ser amigo dele. E aí o Vicente, de uma origem muito pobre, os pais do interior, município de Nhangapi, família Gama. E o Vicente era um dos filhos que a família, o pai e a mãe tinham separado cedo, e ele resolveu seguir o caminho do pai em busca de coisas melhores para sua família. Tanto é que foi trabalhar como cobrador, não, propagandista de lojas, de portas de lojas. E o sonho dele era entrar no rádio. E ali ele cultivava um cara extraordinário, da qual realmente eu me espelhava nele e ele falava que se espelhava em mim. E nós fizemos uma amizade muito boa. Lamento muito pela morte dele. Eu realmente, não é todo mundo que eu sinto assim, um baque muito forte quando se vai. E durante a pandemia, perdemos mais de 28 pessoas ligadas ao rádio. Eu não me senti tão fragilizado como eu me senti agora. Pelo conhecimento, pelo dia a dia, pela trajetória. Eu saí da casa dos meus pais, fui morar na casa dele, convivendo com ele, os filhos e esposa. Posteriormente, ele perdeu a esposa num acidente de ônibus e um cara que manteve a família. É válido ressaltar aqui também que os filhos que ele criou, nenhum era dele, tudo filho adotivo. Por aí você já tem uma noção
desse coração grande que o Vicente tinha. Então, Vicente, que é um cara que procurou agregar irmãos, irmãs, o próprio pai, depois colocar debaixo de suas asas e dar uma vida melhor. Eu realmente tiro o chapéu para esse cidadão. Se tornou um dos maiores radialistas, apesar do pouco grau de escolaridade, ele soube fazer rádio como ninguém. E naquela época era mais fácil, porque a gente tinha um espelho, tinha o finado Paulo Ronaldo e outros tantos grandes radialistas do estado do Pará, que a gente procurava se espelhar nessas pessoas. Ele, diferente de mim, fazia o papel melhor. Eu não, eu sempre falava que eu não queria imitar ninguém, ser imitação de ninguém, para mim criar a minha própria identidade. Ele, no entanto, eu não sei se aquela coisa era natural dele, mas foi um cara que foi subindo. Saiu da Marajoara, Raulan, depois Liberal e assim sucessivamente. Fundamos junto partidos políticos, PFL e PSDB, na cidade de Castanhal. Ele se tornou um edil, um vereador, foi eleito por 2 mandatos. E aí uma história muito bonita que eu tenho a grata honra e satisfação de falar. Tivemos muito embates durante a vida no rádio, tanto eu quanto ele, em favor da sociedade, mas procuramos fazer da melhor maneira possível. Ele, principalmente, que tinha um compromisso como vereador de resolver as coisas que ele falava no rádio e que o poder público não conseguia resolver. E ele pedia sempre a minha ajuda e falava: Hernani, me orienta nessas coisas porque não é fácil. E assim nós o fizemos. Então, daí uma história que marca muito a minha vida. E eu relato isso com uma tristeza muito grande de ter perdido um amigo, realmente um grande amigo e irmão. Eu digo isso sem vergonha nenhuma. Não faria tudo novamente. Porque tem gente que, se fosse possível, faria tudo novamente. Eu não faria. Eu, sinceramente, não faria porque foi muito sofrimento para pouco reconhecimento. Então, daí, portanto, eu sou muito justo nas coisas que eu falo. Então, eu quero ressaltar aqui, de antemão, eu acho que a mãe dele ainda é viva, pelos últimos acontecimentos, ele colocou a mãe dele dentro da casa dele. Tomava conta da mãe dele como ninguém. Do próprio pai, mesmo ele separado, ele estava ali. Juntou toda a família, como eu falei para vocês, ajudou a formar as filhas das irmãs, dos irmãos, e aquele cara que realmente merece aqui tudo isso que eu estou falando. Eu sei que tem gente por trás que não gostava, isso é fato, mas é um cara que, para mim, a última vez que nós conversamos, eu estive na residência dele, ele falou: Hernani, eu estou também aqui para melhorar um pouco, estou vendendo polpas de frutas, mandando aí, comprando e vendendo para outras cidades. Gostaria que você pudesse me ajudar levando, oferecendo lá na... Eu falei para ele: Vicente, eu ando muito ocupado e realmente isso agora para mim, mas eu vou ver o que é que eu posso fazer. E daí em diante nós não tivemos mais nenhuma conversa. Sempre quando a gente se encontrava, ele falava: temos que voltar a trabalhar juntos. Mas já não era mais o nosso tempo, era no tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, tudo aconteceu a favor dele. E eu tenho a certeza que, apesar dele ter passado alguns dias no hospital antes do seu falecimento, mas ele recebe agora, perto de Deus, o conforto que ele realmente merece. Foi um cara combatível, foi um cara que levou muitas alegrias para muitos lares
dentro do estado do Pará, dentro de Castanhal, e é realmente um cara que tem que ter um reconhecimento por parte da população daquela cidade. Então, apesar de distante, eu manifesto aqui, não sou de estar fazendo isso, mas estou fazendo isso hoje, porque realmente tem muitas coisas a respeito desse cidadão que pessoas não conheciam, não sabiam, e vocês sabem como que são as línguas das pessoas. Eu precisava realmente relatar desde quarta-feira que eu soube do falecimento dele, que eu me preparei para falar e depois não dava aquela coragem, não faltava alguma coisa, mas de ontem para hoje eu fui dormir pensando, porque eu também estou mais para lá do que para cá. Então, eu sei que não vai ter alguém para falar por mim do jeito que eu estou falando por ele, mas eu me sinto muito bem por isso. Me lembro quando ele falava Corimba, Guatassara, aqueles merengues, aquelas coisas. Me lembro da batalha para eleger ele, eu, Lourinho, Rubival Lima, enfim, era essa a equipe, a afinada Marlene e ele, e era só isso que a gente tinha. Sempre fomos muito humildes, com pés no chão, para chegar no ponto aonde a gente... Tinha muitas pessoas que falavam que eu era a cabeça pensante do grupo, mas eu sinceramente, eu achava que não. Mas as minhas ideias, que eu levava do rádio, porque eu via muito sofrimento de pessoas que chegavam na hora do programa, pedindo ajuda, solicitando isso e aquilo do poder público que não tinha, e nós no rádio conseguíamos com mais facilidade. Então daí me dava aquela expectativa de resolver as coisas com mais agilidade. Então, eu quero aqui agradecer aos familiares castanhalenses que abraçaram um cidadão que saiu da cidade de Inhangapi, município vizinho, 15 quilômetros dali, abraçaram a carreira do Vicente Gama, como um dos maiores jornalistas e radialistas do estado do Pará. Eu quero, antes também de morrer, agradecer por ter iniciado, junto com o Vicente, uma carreira, uma trajetória muito, muito especial para a minha vida. E a partir desse momento que a gente começou a trabalhar junto, foi ele, Raimundo Chagas, e nós demos realmente uma guinada para o sistema Rauland Comunicação. Então, meu grande abraço às pessoas de Castanhal e às pessoas que acreditaram em Vicente Gama, em Hernânia de Paula, com uma dupla feroz no rádio. A todos vocês, meu forte abraço, meu muito obrigado, mas meu muito obrigado mesmo. Olha, por outro lado, vamos continuar com o nosso trabalho, esquecendo essa parte triste. Eu quero lembrar que o meu óculos, por favor. Eu quero lembrar que Paraupebas é a cidade que tem mais sindicatos no Brasil inteiro. E tem uma coisa aqui que me chama a atenção e que me deixa indignado. Moradores da ocupação interditaram rodovia do complexo VS10 contra a reintegração de posse marcada para a segunda-feira. Para essa segunda-feira, amanhã, né? E eu quero dizer aqui para vocês, meus amigos, minhas amigas, que é uma coisa que me chama a atenção e me deixa revoltado. Esse negócio de reintegração de posse. Aliás, a reintegração, o cara que já é o dono, não é? E os moradores, gente que eu já teria resolvido essa situação à minha maneira. Porque é inadmissível quando você vê centenas de pessoas
que participam de uma ocupação da Fazenda Paloma, na área conhecida como Invasão Castanheira, do Complexo VS10, em Paraupebas, que interditaram a rodovia PA 160 nas proximidades do presídio nas primeiras horas da madrugada da última sexta-feira, dia 13. Então, só aí tem um detalhe. Primeiro, se houvesse uma fuga no presídio, quem seria a culpa? De ninguém. Ninguém gostaria de assumir. Desculpa. A reportagem esteve presente no local, registrou o momento em que homens da Polícia Militar tentavam negociar com manifestantes para que a via fosse liberada. Uma outra coisa que me chama a atenção, que vários empregados de empresas ficaram lá por volta de até 1h da tarde, esperando que a estrada fosse liberada para que eles seguissem para os seus trabalhos. Eu gostaria de deixar aqui uma dica para o juiz, para o Ministério Público e para a polícia. Quando eu digo que é fácil resolver um negócio desse, comece a cobrar uma multa dos responsáveis por esse tipo de vandalismo, que eu acho que é um vandalismo. Ora, se a coisa não é deles, por que eles estão reivindicando? Outra coisa que eu fico observando aqui, que tem gente que já tornou isso aí profissão, de invasão de terras, isso e aquilo outro. Eu gostaria, inclusive, que verificasse a respeito da pessoa que comanda, que esteja à frente. Porque essa senhora, se eu não me engano, ela tinha casa ali, teve a invasão do Linhão, ali no bairro, nesse bairro aqui, no bairro Ipiranga, né? Tem aquele Linhão e ela colocou um pessoal lá para ganhar dinheiro. Essa senhora está fazendo isso aí de expertise para ganhar dinheiro. Aí fica dizendo, estou levando gente que não tem coisíssima nenhuma. Isso para mim já se tornou uma praxe e é ilegal, mas nesse governo federal tudo pode acontecer, porque é isso que eles defendem, então não dá mais para seguir. Aí, como eu já havia dito, os profissionais, trabalhadores que estavam indo para Canaã para trabalhar, tiveram um dia perdido, porque se encontrava lá no meio da pista um bloqueio com queima de pneus e tudo. Aí eu fico dizendo, estão colocando fogo na Amazônia, estão multando proprietários de terras por causa, mas não multam esse tipo de gente. E isso aí realmente me revolta. Não adianta vir para cima de mim falando bobagem, porque se eu fosse o juiz dessa cidade, através do CPF de cada um, eu ia aplicar uma multa altíssima para esse povo sentir no bolso que não pode fazer esse tipo de coisa. Realmente, eu fico vendo aqui, porque a inteligência da polícia, a inteligência do Ministério Público, que inteligência é essa que não resolve? Que inteligência é desse povo que não consegue resolver um problema simples como esse? Para mim é simples. Começar a liberar a cadeia para meter isso aí é um tipo de vandalismo, de gente que não tem o que fazer. Aí depois fica aí dizendo, porque não sei o que, prefeito. Não tem nada de prefeito, o prefeito não prometeu. Vocês querem ganhar casa, querem ganhar lote? Faça a inscrição no Minha Casa Minha Vida. Tem um pouco de paciência. Agora invadir e achar que... Não, isso aí não pode acontecer. Se houvesse uma invasão, se houvesse, por exemplo, uma fuga do presídio, e fosse preciso culpar alguém numa hora dessa, na hora que estava acontecendo isso, eu queria ver o que era que esse povo ia falar. Sinceramente, não dá para acreditar que a gente esteja mexendo com mentalidades fracas, porque isso aí, para mim, são mentalidades fracas. Eu realmente tenho a minha maneira de pensar,
haja visto, tem muitas coisas que nós podemos pensar diferente e poderíamos agir diferente. Basta ter boa vontade. Tem um prefeito no Paraná, se eu não me engano, é no Paraná, que ele disse, ó, vocês querem invadir, tudo bem, vamos lá. Agora vocês vão ter que me provar. Ele procurava a família de todo mundo, e ali foi descoberto que muitas pessoas tinham condições, tinham casa em outros lugares, tinham propriedades em nomes de outras pessoas, e estavam lá fazendo aquilo como negócio da vida. E isso aí, quando ele começou a resolver isso aí, as coisas ali começaram, não teve mais invasões. Então é muito simples para se resolver. Eu acredito que seja muito simples para se resolver. Aí ficar colocando culpa. Ah, e tem um detalhe bem aqui que eu gostaria de falar. Tem um tal de um diabo de um vereador. É verdade, que diz que é do MST, um tal de Tito. Tito do MST. Se essa porcaria é do MST, o que é que ele quer ser vereador? Ou ele é vereador, ou ele é do MST. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Ele tem que legislar em favor do município, aplicar as leis do município. Aí negócio de Tito do MST. Isso aí é uma pouca vergonha. Um cara desse não conversa comigo, não vem com diálogo para cima de mim, porque ele não vai vencer nenhuma. Ou ele é do MST, ou ele é vereador do município de Paraupebas. Isso aí, para mim, é mais vagabundagem. Aí ficar, porque não sei o que... Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm que invadir a casa do Tito. Vocês que não têm terras, vocês que não têm nada, invadam a casa do Tito, vereador. Aí ele vai começar a sentir. Um cara desse não tem argumento nenhum para conversar comigo em lugar nenhum para defender esse tipo de gente. Nós estamos escassos. O Brasil inteiro está escasso. Ah, fulano de tal é representante do MST. É, então coloquem na cadeia. Porque isso aí é uma praxe de bandido, de gente que não tem o que fazer. A todos vocês, meu muito obrigado. Deixe o seu like. Convide seus amigos e amigas a se inscreverem no nosso canal. E envie também para os seus parentes e amigos o nosso trabalho e nós desejamos a você tudo de bom. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Estaremos de volta. Eu tinha aqui anunciado a presença do repórter fantasma, mas infelizmente, por problema de saúde, eu não estou muito ativo no campo, mas estamos aqui trabalhando. A todos vocês, muito obrigado.